Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de determinante. Bem, importante você saber que determinante a gente está se referindo ao determinante de uma matriz quadrada. Bem, o que é o determinante de uma matriz quadrada? O determinante de uma matriz quadrada é um número. E esse número você obtém com operações envolvendo todos os elementos da matriz. A gente vai começar olhando para matrizes da menor ordem e a gente vai subindo a ordem. Então vem comigo. Olhando para a matriz de ordem 1, se A é essa matriz aqui que tem apenas um elemento, então o determinante de A é esse único elemento. Opa, muito fácil, gente. Então aqui, ó, o determinante da matriz A, quando essa matriz é uma matriz de ordem 1, é o único elemento da matriz. Olha o exemplo. Matriz A tem um único elemento que é menos 4. Então, o determinante da matriz A é exatamente igual a menos 4. Matriz quadrada de ordem 2. A matriz quadrada de ordem 2 tem 4 elementos. Então, o determinante é um número que envolve operações com esses 4 elementos. Dá uma olhadinha para cá. O determinante daquela matriz B é igual a A11 que multiplica A22 menos A12 que multiplica A21. Repara um detalhe, isso é exatamente o produto dos elementos da diagonal principal. Quando você olha aqui para a diagonal principal, você tem A11 e A22, ó, o produto desses dois elementos, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quando você olha aqui para a diagonal secundária, você tem aqui, ó, o A12 vezes o A21, tá certo? Então, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso me dá o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Olha o exemplo aqui. Bem, pegando os elementos da diagonal principal, menos 2 que multiplica menos meio, ó, menos 2 que multiplica menos meio, tá aqui, ó, menos 2 vezes menos meio. E na diagonal secundária a gente tem 1 vezes 3, ó. Ok? Então esse vai me dar, essas operações aqui vão me dar o determinante dessa matriz B. Vamos resolver aqui rapidão? Então fica assim, ó, menos 2 que multiplica menos meio, menos com menos dá mais, e 2 vezes meio dá 2 sobre 2, menos 1 vezes 3, que dá 3. Bem, o resultado então dá 1 menos 3, que é igual a menos 2. Então, o determinante dessa matriz do exemplo é igual a menos 2. Viu? Molezinha. Como é que ficaria então, Everton, para uma matriz quadrada de ordem 3? Vem comigo, vamos dar uma olhadinha no próximo quadro. Então tá aqui, pessoal, de ordem 3 a gente vai ficar assim, ó. Se eu tenho uma matriz de ordem 3, então o determinante dela, opa, essa expressãozona toda aqui, ó. Repara bem que nessa expressão inteira aqui, nós temos todos os elementos daquela matriz envolvidos em produtos de 3 em 3 elementos. Então tem um produto aqui com 3 elementos, outro com 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, né? Os 3 primeiros produtos aqui com sinal de mais à frente e os 3 últimos com sinal de menos à frente. Mas, professor, não tem como eu decorar tudo isso aí, A11 vezes A22 vezes A33 mais A12 vezes... Impossível. Por isso eu vou te ensinar o seguinte, existe uma regra, um método chamado regra de Sarri, né? Tá aqui, ó, o nome do camarada. Tá escrito ali Sarrouche, mas ele é francês, a pronúncia é Sarri. Então, regra de Sarri. O que Sarri pensou? Ele pensou num método que entrega essa fórmula para a gente através de um dispositivo prático. Sarri, ele fez alguns testes e ele chegou à conclusão que, se você repetir as 2 primeiras colunas dessa matriz do lado de fora e fazer algumas setas aqui, ele vai te entregar todos esses produtos através de um dispositivo prático. Bem, então vamos repetir aqui. A primeira coluna, A11, A21, A31. Primeira coluna do lado de fora. Agora, na sequência, a segunda coluna. A12, A22, A32. Muito bem. Vem comigo então aqui, ó. Se você olhar bem para a diagonal principal,
você vai encontrar um produto dos elementos da diagonal principal, ó, A11 vezes A22 vezes A33, que é exatamente o primeiro produto lá do nosso determinante. Agora, se você for paralelo à diagonal principal, você encontra aqui exatamente quem? O segundo produto lá, ó, A12 vezes A23 vezes A31, exatamente quem? O segundo produto do nosso determinante. E por último, paralelo a essa ainda, eu tenho aqui um produto que é A13 vezes A21 vezes A32, ó. A13 vezes A21 vezes A32, que é quem aqui, ó? O terceiro produto ali do nosso determinante. Viu como é fácil? Agora, e esses três negativos? A gente vai olhar aqui agora para a diagonal secundária. Quando eu olho para a diagonal secundária, eu tenho aqui, ó, A13, A22, A31. A13, A22, A31, que é exatamente o primeiro desses negativos aqui, ó. Vamos olhar para o próximo? Quando eu pego paralelo à diagonal secundária, eu tenho, ó, A11 vezes A23 vezes A32, que é exatamente quem? O próximo produto aqui dos negativos. E por último, paralelo a essa, o último produto aqui é A12 vezes A21 vezes A33, que é o último dos três produtos negativos. Ok? Então, regra de Sarry, pessoal. Olha como é que é fácil. Pegou a diagonal principal, pegou as duas paralelas a ela, você tem os três produtos com sinal de mais à frente. Pegou a diagonal secundária, pegou as duas paralelas a ela, você tem os três produtos com sinal de menos à frente. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Vamos lá, pessoal. Exemplo, então, a gente vai calcular o determinante dessa matriz 3x3 usando a regra de Sarry. Uma coisa que eu não disse nessa aula ainda, quando você tiver uma matriz entre barras, igual você está vendo aqui, trata-se do determinante da matriz, ok? Se tiver entre colchetes ou entre parênteses, trata-se da matriz. Mas se tiver entre barras simples, igual você está vendo aqui, trata-se do determinante da matriz. Então vem comigo. A gente vai repetir as duas primeiras colunas do lado de fora. Fica assim, ó, menos 1, 0, 6, depois 2, 1, menos 2. Isso é igual a gente vai aplicar aqui a regra de Sarry, a multiplicação dos elementos da diagonal principal para começar. Então você fica com menos 1 vezes menos 3, está vendo aqui, ó? Menos 1 vezes menos 3. Quanto é que dá isso? Menos 1 vezes menos 3, menos com menos dá mais, então vai dar ali 1 vezes 3, isso dá 3. Na sequência, a reta paralela a essa, então fica assim, ó, 2 vezes 4 vezes 6. E 2 vezes 4 dá 8, e 8 vezes 6 dá 48, ok? Então, mais 48. Na sequência, a gente fica com 3 vezes 0 vezes menos 2. Ó. 3 vezes 0 vezes menos 2. 3 vezes 0 dá 0, vezes menos 2 continua dando 0. Bota aqui mais 0. Nem precisava colocar, mas só para a gente visualizar os três resultados que ficam com mais à frente, ok? Agora a gente vai para a diagonal secundária. Produto dos elementos da diagonal secundária. Ó. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 vezes 6. Quanto é que é 3 vezes 1 vezes 6? Dá 18. Então aqui, menos 18, ok? Esse é o primeiro daqueles que leva o sinal de menos na frente. Agora, a reta paralela a essa, menos 2, 4 e menos 1, ou menos 1 vezes 4 vezes menos 2. Bem, menos com menos dá mais, 1 vezes 4 vezes 2 dá 8, então aqui eu vou ficar com menos 8. E por último, menos 3 vezes 0 vezes 2, ó.
Então isso aqui vai dar 0, porque menos 3 vezes 0 dá 0, vezes 2 continua dando 0, menos 0. Então tá aí, regra de Sarri aplicada, viu como é fácil? Os 3 produtos que são oriundos da diagonal principal e das paralelas a ela, e os 3 produtos que são oriundos da diagonal secundária com as paralelas a ela, ok? Agora é só fazer continha, né? Vem comigo. 48 mais 3 dá 51. 51 menos 18, isso vai dar 41, menos 8, isso vai dar 33. E 33 menos 8, isso vai dar 25. Então tá aqui, ó. Isso é igual a 25. Então é isso, pessoal. Importante, a regra de Sarri, ela é válida apenas para determinantes de ordem 3, né? Para determinantes de ordem 4, ordem 5 e daí por diante, não vale a regra de Sarri. Se você aplica a regra de Sarri numa matriz quadrada de ordem 4, 5 ou 6, vai dar errado. Vale apenas, é exclusivo para determinantes de matrizes de ordem 3, tudo bem? E como eu faço para calcular, então, determinantes de ordem 4, 5, 6? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo, lá eu falo sobre o Teorema de Laplace. Com esse teorema, você consegue encontrar determinantes dessas matrizes de ordem muito grande, tá bom? Um abraço, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!